Meu nome é Julia, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui no canal. E ultimamente eu tenho visto bastante gente falando sobre esse tema do anti-intelectualismo e eu decidi fazer um vídeo também porque esse final de semana eu reli um livro que eu adoro, mas que ele é completamente considerado como ruim e faz sentido eu falar a respeito do anti-intelectualismo. O livro é Garota Infernal, da Diablo Code. Eu amo esse livro, tá? Esse foi um dos livros que começou a minha vida como leitora, mas eu tenho plena consciência de que não é bem escrito, não é um clássico, não é aquela coisa toda, mas eu acho que ele é muito importante pra gente ter esse tipo de discussão. Até porque eu me diverti muito relendo esse livro e eu acho que tem um espaço importante pra esses livros que não são aquela melhor coisa do mundo, que entram nessa conversa do anti-intelectualismo e o que, na minha visão, é o oposto do anti-intelectualismo, que é esse snobismo cultural. Até porque, na minha opinião, uma coisa retroalimenta a outra. Mas para começar essa conversa, vamos, dar nome aos bois. O que é esse anti-intelectualismo? Esse termo é a ideia de que, basicamente, hoje em dia, as pessoas não valorizam mais a leitura como uma forma de argumentar ideias, de fazer análises literárias e tal. Até porque, cada vez mais, a gente vê que esses livros mais fúteis, mais leves, bobinhos, eles estão nas listas de mais vendidos, eles são os mais populares, eles são os que as pessoas falam cada vez mais e amam cada vez mais. Por isso que vem essa crítica do anti-intelectualismo de que as pessoas estão emburrecendo, de que a gente não valoriza mais os livros importantes, os livros clássicos, os livros inteligentes, né? E as pessoas estão querendo cada vez mais só pegar esses livros populares e mais vendidos e que são leves e bobinhos, que é a tal da leitura puramente como entretenimento. E isso tem ficado mais forte até por causa do TikTok, né? A gente vê que as pessoas no TikTok costumam ler bastante livros que são considerados como não tão intelectuais, tipo Colin Hoover, Sarah J. Maas, Ellie Hazelwood, que geralmente são livros de romance, são livros de fantasia que são completamente fora da realidade, não tem, assim, aqueles temas mais pautados na nossa sociedade, cultura, os problemas que a gente tem. E aí essas pessoas que gostam da leitura como forma de ter uma atividade para influenciar esse intelectualismo, elas olham para as pessoas e falam assim: nossa, mas essa fulana aqui fala que gosta de ler, mas o livro favorito dela é um livro da Colin Hoover. Ela não tem nenhum tipo de pensamento crítico a respeito dos livros que ela lê só para encontrar os romances hot, para ver as tretas acontecendo e nada de profundidade na leitura dela. E a partir daí surge essa ideia do anti-intelectualismo, de que as pessoas hoje em dia não têm mais esse pensamento crítico na hora de ler e que elas não estão nem aí para livros que tenham algum peso de verdade, assim, para formar a nossa cultura e tal. Na verdade, quando eu digo que surge essa ideia do anti-intelectualismo, surge de novo, né? Porque o tempo inteiro isso tá surgindo no mundo. Eu lembro lá quando eu era adolescente, tava lendo Crepúsculo, isso também surgiu como uma ideia, porque, meu Deus, agora as pessoas só gostam de ler livros de vampiros bobos e não os livros clássicos. Então, essa ideia de que as pessoas estão gostando de ser burras, né? Isso surge e ressurge o tempo inteiro com ideias diferentes cada vez. A bola da vez, né, é o tal do TikTok e esses livros muito populares. Até porque com o TikTok, não só o TikTok, mas assim, as redes sociais como um todo, a gente vê muito essa valorização da imagem que a gente coloca para as outras pessoas. Então tem essa estética de leitores e daí vem junto aquela coisa de tu ter o tempo inteiro que comprar cada vez mais livros para mostrar que tu tá lendo, para expressar essa tua individualidade como leitor, como gostando de consumir muitos livros, mostrando que tu gosta de ler clássicos. Tem tudo isso assim misturado ali junto. Mas na minha humilde opinião, o grande problema do anti-intelectualismo não é nem isso das pessoas não lerem mais livros inteligentes e só valorizarem a leitura como entretenimento. Na minha opinião, o anti-intelectualismo são duas coisas. Primeiro, é a dificuldade das pessoas de
saberem separar o que é um livro objetivamente bom e o que é um livro que tu gostou pessoalmente por causa da tua opinião pessoal, dos teus gostos ali. Outra questão também é que a gente não sabe mais conversar sobre livros. As pessoas não conseguem mais escutar umas às outras e expressar a sua opinião sem atacar a outra pessoa que tem uma opinião diferente da tua. E daí junta com essa ideia de que elas não sabem diferenciar o que é uma opinião e o que é um fato. Mas vamos falar sobre cada uma dessas coisas separadamente para facilitar a discussão aqui. Então, assim, tudo tem um motivo para existir. Um livro como Garota Infernal, em momento algum, estava tentando se comparar com os clássicos. Em momento algum, esse livro aqui estava tentando ser um novo Moby Dick da vida, um novo Crime e Castigo. Não. O objetivo desse livro é um entretenimento farofa. Então não tem como a gente usar a régua da crítica literária para avaliar um livro desse daqui que é puramente farofa. Da mesma forma como não tem como eu usar a régua do meu entretenimento pessoal para avaliar um livro como Dom Casmurro, por exemplo. Eu só acho, né, que não era o objetivo do Machado de Assis entreter as pessoas com esse livro. O objetivo dele era, tipo, colocar uma pulga atrás da tua orelha, era criticar as questões sociais ali da época. Só que as pessoas hoje em dia, elas têm muita dificuldade de separar essas duas coisas, porque, por exemplo, se eu vejo alguém falando que esse livro aqui é objetivamente ruim, ele é mal escrito, que os personagens não são bem desenvolvidos, que a história não faz muito sentido de vez em quando, eu posso ver que a pessoa que tá criticando objetivamente esse livro tá criticando quem eu sou como pessoa, tá criticando a minha personalidade, a minha identidade, porque se eu gosto desse livro, a pessoa tá falando que eu sou burra. E na minha opinião, isso é a mesma coisa de eu tentar falar que chocolate é saudável só porque eu acho ele gostoso. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? O fato de uma comida ser saudável, ser objetivamente boa, não significa que o meu paladar pessoal vai gostar de consumir ela. Pode ser que eu ache a coisa mais nojenta do mundo. Pode ser que eu goste ali, né, de chocolate, de salgadinho, de umas coisas que não são saudáveis. Porque elas são diferentes. Então, eu falar que um livro desse é objetivamente ruim não significa e não obrigatoriamente vai fazer com que eu deixe de gostar dessa história extremamente farofenta e extremamente divertida de ler. E quando a gente fala de comida, eu sinto que as pessoas têm mais facilidade pra entender quando que eu falo, por exemplo, que eu não gosto de brócolis, mas brócolis é uma coisa saudável, então tipo, tá, opinião pessoal ali daquela pessoa. Quando a gente fala de filmes, eu também vejo que é mais ou menos isso. Eu não gosto muito dos filmes cult e tal. Beleza, opinião ali da pessoa. Mas com livros, tu não pode ter essa opinião. Não pode estar proibido, os diretores e advogados aqui da comunidade literária vão te xingar e te perseguir até o fim do mundo se tu falar que gosta de um livro desses aqui ou se tu falar que um livro clássico é chato. Porque eu acho que tem uma associação entre livros e essa ideia de uma personalidade, umas características mais intelectuais, justamente por conta de toda a história dos livros, né? Lá atrás, livros só eram acessíveis para pessoas que realmente eram intelectuais, que estavam pesquisando alguma coisa, estudando alguma coisa. Lá atrás as pessoas nem eram alfabetizadas, né? E não tinham acessos a livros. Então tem uma relação entre essas duas coisas. Da mesma forma, por exemplo, que tem uma relação entre pessoas que usam óculos e pessoas intelectuais. Porque a pessoa que precisa de um óculos para enxergar um livro, e um livro é uma coisa intelectual, então ela automaticamente é uma pessoa intelectual. Só que hoje em dia não existe mais essa relação. Mas a gente ainda tem essa associação na nossa mente de que quem gosta de ler são pessoas intelectuais. Portanto, se a pessoa fala que ela gosta de ler livros bobos, parece que a conta não fecha na nossa cabeça. Parece que, tipo, tá, como assim? A fulaninha ali falou que ela ama ler, mas ela tá lendo Garota Infernal? E como as pessoas têm muita dificuldade de separar o que é objetivamente bom do que é subjetivamente ali a tua opinião pessoal, quando alguém critica algo que tu gosta muito, tu pode ter a necessidade de se defender, porque, poxa, a pessoa tá criticando a minha opinião. Tá falando que a minha opinião é ruim, sendo que a opinião é igual aquela coisa, né? Cada um tem a sua e não tem como a gente criticar a opinião dos outros em questões de entretenimento. E tem vezes, inclusive, que as pessoas estão falando que, tipo, esse livro aqui é objetivamente ruim, mas elas não falam isso de forma objetiva. Elas falam, tipo, esse livro é objetivamente ruim e as pessoas que gostam dele são burras. Que, por exemplo, foi toda aquela treta que teve um tempo atrás com o Felipe Neto, né? Que ele leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite, ele não gostou e ele tava fazendo algumas críticas
críticas específicas ali a respeito do livro, algumas até que eu concordo, mas em vez de ele falar que, eu não gostei de XYZ do livro, ele falou que as pessoas que leram o livro são burras, que é o grande ponto de misturar as coisas, de tu não saber onde que acaba o fato, o que é objetivamente bom ou ruim, e onde que começa a opinião pessoal de outra pessoa, que é a mesma ideia do chocolate. Eu posso chegar aqui e pegar 1001 estudos que falam que o chocolate pode ser saudável às vezes, não sei o que, lá, mas eu tenho plena consciência de que eu tô usando só isso pra tentar justificar o fato de eu poder comer chocolate sem culpa, porque eu gosto do sabor daquilo ali. Da mesma forma, eu posso usar argumentos infinitos pra defender que livros meio fúteis e meio leves e bobinhos assim, eles são bons e tal, só que é muito diferente o fato desse livro ser bem escrito ou mal escrito e eu gostar dele. E isso as pessoas não conseguem separar na cabeça delas. Porque todo mundo tem o direito de pegar, ler qualquer livro que for e fazer uma análise crítica super aprofundada, extensa e detalhista a respeito daquilo ali. Só que tu não tem direito nenhum de criticar a opinião de outra pessoa. Da mesma forma, por exemplo, que eu já falei algumas outras vezes aqui no canal, que por mais que eu ame esse livro daqui, tem alguns livros que eu tenho plena consciência de que foram muito bem escritos, de que eles têm uma relevância importantíssima no mundo e que eu, pessoalmente, não gostei. Um deles é 1984, do George Orwell. A única coisa que eu vou falar é que eu, Júlia, pessoalmente, não gostei desse livro. E daí eu posso apontar ali os motivos que fizeram com que eu não gostasse desse livro, mas eu não vou falar que esse é um livro ruim ou mal escrito, porque são coisas diferentes e seria muito simplista eu querer associar a minha opinião pessoal ao fato de algo ser bom ou ruim. E pra exemplificar isso, eu vou usar justamente esse livro aqui, Garota Infernal. Porque o meu segundo ponto a respeito do anti-intelectualismo é que o problema não são esses livros que realmente são bobos e fúteis e leves e nananana. O problema é como que a gente lê esses livros e como a gente fala a respeito deles. Porque hoje em dia, a gente meio que perdeu a habilidade de conversar, né? A gente não sabe mais formular um raciocínio, a gente não sabe mais escutar as outras pessoas, tentar entender o ponto de vista delas, tentar argumentar por que a gente pensa de uma forma diferente, a gente não sabe mais conversar. E daí, se eu não sei conversar e eu não sei ter uma discussão saudável a respeito das coisas e quando outras pessoas têm opiniões diferentes das minhas, a minha única saída pra quando eu tenho alguém na minha frente que tem uma opinião diferente é xingar essa pessoa. Porque eu não consigo escutar ela, entender ela, apresentar a minha opinião, entender que as duas coisas podem existir ao mesmo tempo, então eu vou automaticamente xingar. Inclusive, na internet, isso é super comum, né? Em qualquer âmbito que a gente for ver que tem alguém expressando uma opinião, é muito fácil ver outras pessoas que discordam com aquilo xingando ou usando deboche pra falar que a pessoa é burra ou que ela não sabe do que ela tá falando, ao invés de tentar escutar o que ela fala e argumentar de igual pra igual, de forma lógica, construindo um argumento de verdade ali. Isso sim, pra mim, é o anti-intelectualismo. É a gente não conseguir mais conversar, mesmo sobre livros bobos. Porque assim, eu tô admitindo aqui, tá? Esse livro aqui não é a melhor obra-prima já escrita, apesar de eu gostar muito dele. Mas eu posso ler um livro desse daqui e tirar discussões muito interessantes. Por exemplo, pra quem não conhece, tá? Esse livro aqui é sobre duas amigas, uma delas, essa linda, maravilhosa aqui, que ela é sacrificada por um grupo que tem uma banda e eles querem ficar famosos, então eles têm que sacrificar uma virgem pra ganhar fama. Só que a questão é que ela não é mais virgem, então esse sacrifício dá muito errado e agora ela precisa comer pessoas, homens, uma vez por mês, se não me engano, pra manter a beleza dela. Então um dos temas que eu acho muito importantes e muito relevantes pra nossa sociedade hoje em dia é justamente essa questão da beleza, da gente fazer de tudo pra conseguir ser belo o tempo todo e ser jovem o tempo todo. Outro tema que eu acho muito legal desse livro, legal? Importante, é uma palavra melhor, é a respeito de amizades femininas que são extremamente tóxicas, porque vão ter duas melhores amigas aqui, elas estão juntas por puro acaso, por aquele tipo de relacionamento codependente, em que uma pessoa não serve pra ser amiga da outra, mas elas estão juntas porque elas acabam se alimentando ali entre si, e esse é um exemplo perfeito disso, sobre essas amizades femininas extremamente tóxicas. E é isso que eu quero dizer a respeito desse
esse tipo de história que, por mais que ela não seja uma história pra ser levada a sério, ela traz sim pontos que podem ser levados a sério. Outro exemplo também é o livro É Assim que Acaba, né? Que tá super popular esses tempos e que muita gente critica porque os livros da Colleen Hoover, eles não são, assim, as maiores obras-primas já escritas, mas esse é um livro que eu acho importantíssimo pra abrir a conversa a respeito de violência doméstica, que é um tema super pesado e super difícil de abordar e, na minha opinião, por mais que os livros da Colleen Hoover tenham os seus problemas, É Assim que Acaba abordou isso de um jeito muito bom. Ele fala principalmente sobre essa questão de ser difícil tu sair de um relacionamento desses e abre a mente das pessoas e possibilita esse tipo de conversa. Só que daí vem o tal do anti-intelectualismo, que é quando as pessoas reduzem esses livros a coisas bobas. Tem, por exemplo, a atriz principal do filme que foi feito de Assim que Acaba, falando que esse é um livro de romance. A gente lê o mesmo livro porque não. Tem romance ali? Sim, tem romance ali. Mas não dá pra reduzir esse livro a isso. Da mesma forma como eu não posso chegar aqui e reduzir esse livro aqui a uma crítica a essa valorização, hipervalorização, né, da beleza. Tem esse tema aqui nesse livro, mas esse livro não é sobre isso. Uma coisa que eu acho também muito importante pra essa discussão do anti-intelectualismo é que, na minha visão, existe um momento pra cada coisa. Eu, por exemplo, sou o tipo de leitora que leio desde livros tipo Garota Infernal até livros clássicos. Só que, sendo bem sincera, tem momentos em que eu quero ler livros assim, pra meio que desligar a mente e não ter que raciocinar e ficar fazendo análise. Não quero, eu quero ler um livro assim. E às vezes eu quero ficar igual uma maluca com um lápis e caneta ali no livro, fazendo um monte de anotações, de referências e pesquisando da onde o autor tirou essa ideia. Tem momentos e momentos, sabe? Eu acho que é muito chata essa ideia de que ou as pessoas têm que só ler por entretenimento e desligar o cérebro, ou elas têm que o tempo inteiro tá fazendo análises a respeito das coisas. E eu digo isso como uma pessoa que ama ficar rabiscando nos livros e fazendo análise, só que realmente tem hora que não tá afim. Eu não quero. Até porque o mundo seria muito chato se tudo que a gente tivesse que fazer fosse mentalmente pesado o tempo inteiro, né? Que pra mim também é aquela ideia da produtividade o tempo todo. Que tudo que tu faz tem que ser extremamente produtivo e tu tem que estar o tempo inteiro se melhorando como pessoa. Sendo que não, sabe? A gente pode fazer as coisas por puro prazer, por puro hobby de vez em quando, porque isso faz parte também, a gente precisa desses momentos de descanso do cérebro, pra que a hora que a gente for ali sentar e pegar um livro super pesado pra estudar ele, analisar ele, apreciar essa literatura intelectual, a gente tenha a capacidade cerebral de fazer isso. Mas sabe, é muito chata essa noção de que tudo que tu faz precisa ser intelectual, todos os livros que tu lê tem que ser intelectuais, e como que tu ousa dizer que tu gosta de um livro que é meio bobo, meio besta de vez em quando. Não importa, eu gosto, eu quero me divertir de vez em quando, desligando o cérebro também. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Tu pode gostar das duas ao mesmo tempo, porque tem um momento pra cada uma, elas não precisam se deletar. Essa mania que as pessoas têm de ficar criticando os outros, seja porque a pessoa é uma chata que só gosta de ler livros clássicos, ou porque ela é uma burra que só lê livro fútil, isso é o que mais afasta as pessoas da literatura e de ter essas discussões literárias. Porque se eu gosto de ler livros meio toscos assim de vez em quando, e daí as pessoas me taxam como burra, me explica como que eu vou me sentir à vontade expressando a minha opinião a respeito de um livro clássico que eu venha a ler. Porque, por exemplo, como eu falei, eu sou da época de Crepúsculo, né? E Crepúsculo é um livro que fez com que leitores de Crepúsculo e leitores de livros fúteis assim fossem atrás de clássicos, porque o livro favorito da protagonista de Crepúsculo é O Morro dos Ventos Viventes. Inclusive lançaram edições novas daquele livro, porque daí as pessoas foram atrás disso. Abriu esse interesse das pessoas em ler um livro clássico porque elas estavam lendo um livro bobo. Tu começa com uma coisa meio tosca assim, mas tu vai expandindo os teus horizontes. E daí se tu taxa leitores de Crepúsculo como sendo leitores burros e fúteis e que não entendem nada de literatura, essa pessoa nunca vai se sentir confortável e confiante o suficiente para ir atrás de livros que são mais pesados, que têm uma densidade maior mesmo, assim, né, de uma complexidade que tu tem que analisar e tal. E o oposto também é verdade, né? Se a gente fala que livros assim, por exemplo, são de gente burra, qual é a pessoa que gosta de ler livros clássicos que vai algum dia se sentir confortável para ler esse tipo de coisa? Não vai, né? Daí a gente tem aquela situação em que a pessoa compra esses livros e lê escondido no quarto com tudo fechado, porque Deus o livre se alguém descobrir que eu tô lendo um negócio desse. Ou ler ali no Kindle, né? Morrendo de medo que alguém descubra a capa do livro que tu tá lendo, que é 50 tons de cinza. Isso pra mim não faz o menor sentido, sabe? A gente tirar a liberdade das
das pessoas de explorar a literatura. Infelizmente, o mundo hoje tá muito polarizado, então é muito difícil mesmo a gente entender opiniões diferentes das nossas, sem com que a gente assuma que aquela pessoa é burra, ou que ela tá atacando a gente, ou algo desse tipo. E daí, no mundo literário, ou tu gosta de livros clássicos, ou tu gosta de livros bobos, não existe o meio termo, não pode. Escolha um lado, escolha um time e defenda ele até a morte. E eu acho sim que as redes sociais têm dado uma piorada nessa polarização, porque os algoritmos mostram pra gente o que a gente gosta, o que a gente concorda. Então, quando a gente vê algo que destoa dessa nossa bolha, é tipo, nossa, que alien, essa pessoa deve ser completamente fora da casinha, louca, insana, dela tá criticando essa obra-prima aqui, sendo que na minha bolha todo mundo acha isso aqui incrível. Isso eu acho que sim contribui pro anti-intelectualismo, contribui pra gente ter essa dificuldade de conseguir conversar, porque daí a gente fica dentro dessa bolha e a gente só conversa com gente dessa bolha. Dificulta também essa coisa que eu acho de que a gente não sabe mais diferenciar o que é objetivamente bom e o que é subjetivamente nossa opinião pessoal, porque, de novo, tu tá ali naquele algoritmo daquela tua bolha e tudo é a mesma coisa ali dentro. Então isso eu acho que sim, as redes sociais têm piorado o tal do anti-intelectualismo, tem aumentado também o que eu chamo, né, do snobismo cultural, que é a gente achar que só o que a gente gosta é importante e é intelectual. E da mesma forma que eu falo isso, se tu assistiu esse vídeo até aqui e tu discorda de absolutamente tudo que eu falei aqui, não tem problema. Tu pode comentar aqui embaixo o que tu pensa a respeito disso. Não foi a minha intenção atacar ninguém aqui nesse vídeo, e se tu se sentiu ofendido com alguma coisa que eu falei, me conta aqui embaixo pra daí eu poder entender melhor como me comunicar, porque realmente a minha intenção não é atacar ninguém. O meu objetivo é tentar mostrar que ler esse tipo de coisa não é tu ser uma pessoa anti-intelectual, mas tu ler livros clássicos também não significa que tu não possa gostar de coisas leves de vez em quando. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir ele, por favor, porque daí talvez ele chegue em mais pessoas e a gente consegue expandir essa conversa, essa discussão, para que exista um pouco menos de treta nesse mundo. Se tu gosta desse tipo de conversa também, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu falei sobre essa questão da gente gostar muito de um livro que foi escrito por uma pessoa problemática, e se a gente consegue separar obra e autor, porque na minha opinião esse vídeo complementa o que eu falei aqui hoje. E se tu for novo aqui no canal, eu te convido para se inscrever. Eu posto vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura, e se tu gosta de conversar sobre essas coisas, essas tretas, essas brigas literárias também, tu vai ser muito bem-vindo por aqui. Então, boa semana e boas leituras!